Este é o rosto de um homem cujo segredo mais bem guardado acaba de ser exposto para toda a sua turma. O culpado, Marin Kitagawa, em um ato de puro orgulho e admiração. Mas por que o momento que deveria ser de reconhecimento se transformou em puro pânico? E como esse pânico, paradoxalmente, se tornou o catalisador para o maior passo de autoconfiança que o Gojo já deu até agora? Neste vídeo, vamos analisar cena por cena a jornada do Gojo através do medo, da responsabilidade e finalmente da aceitação. A situação é a seguinte: a turma do Gojo e da Marin precisa criar um evento para o festival cultural. Pelo formato do festival, onde quanto mais clientes, mais pontos eles ganham, vemos que a turma é bem competitiva. No entanto, a nossa questão é o segundo evento, um concurso de beleza peculiar, onde meninas se vestem de meninas e vice-versa. A Marin fica absolutamente extasiada por poder fazer cosplay na escola e decide fazer o cosplay de um personagem famoso. E como se não fosse nada, fala para a sala inteira que o Gojo vai fazer as roupas dela. E apesar do anime tratar isso com bom humor, é interessante observar o medo no rosto do Gojo. A cor azul do fundo representa isso muito bem. Nós vemos desde o início, e principalmente nessa temporada, esse medo do Gojo de enfrentar as pessoas está sendo gradativamente superado. E essa cena é o resultado disso. Apesar do medo, ele lida com essa situação muito melhor que no início. E essa evolução do Gojo de ser um costureiro escondido para um artista reconhecido espelha de forma genial o próprio anime que a Marin escolheu para o cosplay. A história da Kogami não é uma escolha aleatória, é uma metáfora para o próprio dilema do Gojo, o peso da responsabilidade. No anime, a Kogami usa a máscara de um homem para assumir uma posição de liderança no grupo do anime lá. E carregando o fardo dessa performance o dia inteiro, a sua única válvula de escape, seu único momento de autenticidade é ao lado da Koyomi, que é essa menina aí. E essa dinâmica é um reflexo perfeito da relação do Gojo com a Marin. O Gojo, agora sob o peso de uma nova responsabilidade, ele encontra na Marin uma espécie de espaço seguro para ele relaxar e ser um pouco mais ele mesmo. Mesmo com tantas coisas, ele ainda não se abriu tanto para Marin, mas com ela, ele pelo menos consegue ser um pouco mais ele mesmo. No entanto, o reconhecimento que ele recebeu não foi apenas um elogio, foi, como eu mencionei, a transferência de uma imensa responsabilidade. E a forma como ele lida com essa nova pressão, assim como a Kogami do anime, será o verdadeiro teste da sua evolução, como nós veremos um pouco adiante. No meio de uma conversa técnica sobre cosplay, o episódio nos entrega um dos momentos mais íntimos da série até o momento. A revelação casual de que o Gojo sabe de cor cada medida do corpo da Marin, a reação dela, embora cômica, revela uma verdade profunda. Para alguém que faz roupas de cosplay, medidas são dados, mas em um relacionamento, elas são uma forma de conhecimento íntimo. Para as mulheres, o corpo é uma espécie de templo, e sem perceber, o Gojo memorizou os detalhes do templo da Marin, uma proximidade que vai muito além da amizade, que para alguém que já nutre sentimentos por ele, como é o caso dela, é ao mesmo tempo embaraçoso e incrivelmente tocante. Mas a realidade rapidamente se impõe sobre o momento. O Gojo faz as contas e o fantasma do passado ressurge, num prazo impossível, exatamente como na confecção do traje da Shizuko. E a pergunta que paira no ar é esmagadora: como ele poderia, sozinho, carregar o peso do cosplay e da decoração do festival? A Marin, buscando equilibrar a balança, diz para o Gojo que ela mesma irá costurar o traje. A reação do Gojo é de pura preocupação, mas ele cede. A Marin aceita a tarefa com uma confiança cômica e inabalável, e essa confiança é a forma como ela lida com o estresse e a responsabilidade. Mas por baixo da fachada cômica, a insegurança aparece. Sozinha e indo para a loja de tecidos, ela sente a ausência do Gojo. E é aqui que vemos o núcleo da sua atitude. Não é sobre costurar o traje, é um ato de sacrifício, nascido do afeto e da empatia que ela sentiu pelo Gojo quando ele fez isso por ela. Mesmo com medo, mesmo insegura, ela está disposta a enfrentar um desafio por ele, do seu próprio jeito. Chegando na sala, depois de planejar o que fazer com um acúmulo de tarefas, o anime nos entrega uma cena repleta de camadas. Ao abrir a porta da sala, todos o observam e a reação dele é a paralisia. Um dos colegas pergunta o que é que ele está fazendo ali. Ele hesita, mas responde que veio ajudar na decoração. Se fosse o Gojo do início, ele não responderia. Ou, com certeza, ia se enfiar em um canto e ficar por lá mesmo, tentando não chamar a atenção. O colega diz que ele não precisa estar ali, e o Gojo sente essas palavras. Ele se
sente, mais uma vez, rejeitado. Repare na linguagem corporal, ele se encolhe, um sinal claro de submissão. Não sei dizer se ele iria aceitar a rejeição, mas antes que ele pudesse falar alguma coisa, os colegas mostram para ele uma nova realidade. Eles dizem para ele cuidar da confecção do traje, algo aparentemente óbvio, mas para o Gojo, que sempre achou que precisava dar conta de tudo sozinho, um novo mundo se abriu. Ele não precisa carregar o peso do cosplay e da decoração do festival, porque pela primeira vez ele foi reconhecido. Todos sabem que ele cria cosplay, então ele deveria focar nisso e contar com eles para fazer o resto. Simples assim. A reação da Noa, depois de entender que ele planejava fazer as duas coisas ao mesmo tempo, é a manifestação da própria realidade, o que, novamente, deixa o Gojo paralisado. Os colegas comentam que ele não é um super-humano ou coisa do tipo. Um dos colegas da Marin diz pra ele falar em voz alta que acha fazer as duas coisas muito trabalhoso, e o Gojo confirma. Mas isso não é uma mera confirmação. Isso é a primeira vez que o Gojo admite para as outras pessoas, a si mesmo, a realidade. Ele aceita e assume a realidade pela primeira vez. E esse é um ponto sem volta. Todos na sala o reconhecem. Uma colega comentou que ajudar na roupa é mais do que muitos irão fazer. No entanto, o clima legal é cortado quando o Gojo comenta que mandou a Marin sozinha comprar os materiais. E pela reação de todos, essa foi uma péssima ideia. Enquanto ia atrás da Marin, todos torceram por ele. E nesse momento, o Akana Gojo se sentiu reconhecido. E tudo isso depois de ter seu segredo revelado. E a jornada do Gojo nesse episódio nos ensina uma lição fundamental sobre o medo e a autenticidade. Lembra do caso do Amane do vídeo passado, que usou uma nova identidade como uma forma de escapar das suas inseguranças, e como isso o levou ao isolamento? O Gojo foi forçado a seguir o caminho oposto. O seu segredo foi exposto, sua vulnerabilidade foi colocada à mostra. Ele não tinha para onde fugir. E paradoxalmente foi nessa exposição total que ele encontrou não o julgamento que temia, mas a aceitação e o reconhecimento que ele sequer soube que precisava. E essa é a grande lição da Sala Branca para hoje. O medo nos diz para esconder nossas paixões, para construir muros ao redor de quem realmente somos. Mas como a história do Gojo brilhantemente nos mostra, é somente quando temos a coragem de derrubar esses muros que damos aos outros a chance de verdadeiramente nos verem. E mais importante, de nos aceitarem. Enfim, é claro que o caminho do Gojo está longe de terminar. O próximo desafio já foi apresentado na forma de um cosplay de personagem masculino, que vai testar, as habilidades dele, inclusive essa nova identidade. Mas isso é uma análise para o próximo vídeo. Se você gostou dessa jornada, deixa seu like para fortalecer o trabalho e fui!